A palavra de Deus diz assim para nós: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Curva a sua cabeça mais uma vez. Soberano Deus e eterno Pai, eu peço a Ti nesse momento a Tua graça sobre as nossas cabeças, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para a compreensão da Tua palavra, que o Senhor aqueça o nosso coração, ó Pai, para que alinhemos as expectativas segundo a Tua palavra para o nosso ano, e não segundo, ó Pai, o nosso próprio coração. Deus, eu peço que o Senhor livre, ó, cada um do seu povo que está aqui sentado nesse momento, ouvindo essa palavra, de suas ansiedades sobre o dia de amanhã, que eles se concentrem, ó Pai, em ouvir a Tua palavra nessa noite e guardem em seu coração, no nome de Jesus, amém? Queridos, o tema da palavra de hoje que me foi proposto é sobre o chamado do Senhor, o que tem por título aí na sua Bíblia. Peço para que você mantenha ela aberta durante todo o período do sermão. Nós vamos folhear a Bíblia durante o período do sermão de hoje, que é a grande comissão. E o pastor Sebastião colocou como subtítulo algo muito interessante para nós, que é: não é opcional, é uma convocação, é uma ordenança. E aqui há algo interessante que eu tinha um tempo já conversado com alguns amigos, e fui muito ministrado por um sermão do pastor Douglas Gonçalves, do Ministério Desascope, e eu algum tempo estava ruminando para poder trazer para a igreja essa mensagem, e encontrei aqui uma grande oportunidade, porque se tem um pecado capital, que nós não tratamos como algo sério na igreja, que a gente leva outros pecados como algo muito sério, mas esse a gente finge que não está ali, ou pelo menos não toca muito no assunto, é o pecado da preguiça. E a ordenança que nos é proposta aqui exige muito esforço físico, exige labor, exige estudo, exige dedicação. Não se formam discípulos com base naquilo que nós achamos. Nós não saímos a pregar o Evangelho se nós não conhecemos o Evangelho, se nós não vivemos e acreditamos aquilo que de fato nós estamos ouvindo dia após dia na comunidade. Ou seja, exige um esforço, e ele não está dizendo aqui: olha, deixem seus empregos e vão pregar o Evangelho, deixem suas profissões e vão pregar o Evangelho. A gente precisa estar em missão durante todo o período da nossa vida. Nós não somos chamados para sermos cristãos um período da nossa vida. Não é o momento em que nós estamos aqui agora, no domingo à noite, prestando culto ao Senhor. Não é no momento que nós vamos nos dedicar a essa campanha nos próximos 6 outros dias. Não é no momento onde nós recebemos a oportunidade de ter o microfone na mão a dizer algo. Nós somos chamados a sermos espelhos de Jesus na terra o tempo todo, de maneira integral, até o dia que Jesus venha nos buscar. A mensagem de hoje, ela traz justamente a lembrança para todos nós acerca daquilo que nos foi ordenado. É interessante porque talvez, depende da comunidade de onde você veio, se você não aceitou o Senhor Jesus Cristo aqui na Proclamai, mas tem um histórico cristão, você vai perceber, eu não vou dizer de onde eu vim, mas lá geralmente o ministério não é olhado no aonde eu fui criado, presta atenção, de maneira que, olha, foi reconhecido, como vocês viram aqui, diáconos diante da comunidade. Esses diáconos foram observados anteriormente pela comunidade, seu testemunho validado pela comunidade. Ou seja, nós não os separamos de maneira para que eles possam exercer a função posteriormente à consagração. Eles já exerciam, e isso foi identificado no ministério na vida deles. Só que geralmente, da onde eu fui criado e discipulado ali, a gente olha para momentos na igreja como uma escadinha a ser percorrida. Era auxiliar, depois vira um diácono, depois vira um presbítero, depois vira um evangelista, depois vira um pastor. Quando na verdade o Senhor está mostrando para nós, e a gente vai ver lá na frente depois, lá em Corinto, que o Senhor distribui na sua igreja dons específicos. Há pessoas que serão diáconos a vida inteira, porque foram vocacionadas para isso. Há pessoas que servirão como presbíteros a vida inteira, porque foram vocacionadas para isso.
há outros que serão pastores, porque foram vocacionados para isso. Porém, a grande comissão é para todos os cristãos. Ir ao mundo e pregar o evangelho, estar em missão, não é, aí entra o parênteses da onde eu fui criado, do cargo do missionário. Não, agora que você foi consagrado a missionário, você agora deve estar em missão. Isso não é uma realidade bíblica. A realidade que é proposta é que todo cristão é um missionário, todo cristão está em missão, todo cristão precisa estar pregando o evangelho. Uma vez que a pessoa aceita esse chamado, esse cristão tem que discipular essa pessoa. E aí eu quero fazer uma dinâmica com a igreja. Levanta a mão por gentileza, olha atenção na pergunta. Quem se organizou? Talvez tem uns que gostam de planilha, outros que gostam de agenda, outros que fazem planos só na imaginação. Mas quem fez planos para 2026? Levanta a mão. Eu estou com a mão levantada porque eu fiz planos para 2026. Continua com a mão levantada. Desses planos que estavam lá, você colocou, e aí você mantém de pé só se você colocou, que você faria mais discípulos para Jesus? Só se está lá. Se não tiver, você tem que abaixar a mão. Amém? Glória a Deus. O que está mostrando aqui para nós? Que isso não pode ficar só no planejamento. Isso precisa ser executado. Isso precisa ser operado. Isso não pode ser trabalhado posteriormente. Isso não é como a meta de, esse ano eu vou perder 10 quilos. Aí chega lá na festa do fim de ano e eu falo assim, nossa, eu planejei tanto, eu organizei tanto para poder ir para a academia e acabei não indo. Essa meta não pode ser tratada como, olha, esse ano eu ia fazer um planejamento financeiro diferente, mas aí apareceu uma promoção da Decolar e eu acabei comprando um pacote na CVC, e aí não foi do jeito que eu queria. Não pode ser um plano tratado em nossas vidas como, se der certo eu faço, porque não existe cristão que não esteja em missão. Não existe cristão que diga que ama Jesus, mas que não está seguindo aquilo que o Senhor Jesus propôs para nós. Amém, irmãos? Amém, igreja? Quero a atenção de vocês. Jesus está falando isso uma vez que está se despedindo dos seus, daqueles que ele discipulou durante uma vida, diferente da maneira que nós discipulamos uns aos outros hoje em dia. Ele viveu com eles, dormiu com eles, comeu com eles, esteve com eles dioturnamente, dia após dia, durante 3 anos, até que chegasse um momento em que ele fosse levado aos céus. E aí nesse momento, ele traz uma ordenança que não é estipulada apenas aos discípulos primários de Jesus. Porque há ordenanças na Bíblia que nós lemos de maneira equivocada. Há ordenanças que eram apenas para os discípulos de Jesus que estavam ali na comissão dele. Agora, esse mandamento não, ele nos alcança. E aí ele começa com outros elementos. E eu quero que você venha comigo nesse momento para Mateus também, lá no capítulo de número 5, versículo de número 46. Mateus 5, versículo de número 46. E aqui, depois dessa introdução, vem o primeiro ponto dessa mensagem. Olha o que diz para nós a palavra de Deus. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Eu quero que você mantenha sua Bíblia aberta e que, se você tiver um lápis ou uma caneta, grifa o versículo de número 48. Ele é o primeiro ponto da mensagem de hoje. Ele vai voltar posteriormente, mas eu quero que você marque isso. Porque o ano de 2026, talvez a gente poderia, olhando para o ano passado, e sentar aqui, irmão Cleon, e ter várias métricas pessoais a serem elaboradas biblicamente. Nós poderíamos fazer isso. Ora, e eu desejo para os irmãos que os negócios de vocês prosperem. Eu desejo que vocês cresçam a família de vocês, que os planos que vocês fizeram, vocês executem para a glória de Deus. Mas há algo aqui que, diferente do ano passado, a gente precisa enfatizar na abertura dessa campanha. Você precisa, no ano 2026, melhor e cumprir melhor do que qualquer outra meta, é ser um discípulo melhor de Jesus. Esse é o desejo máximo do meu coração com a mensagem de hoje, que você coloque como o topo da sua lista
ser o melhor discípulo de Jesus que você foi até hoje. Não me importa se você tem 50 anos de fé, se você se converteu o ano passado, a proposta que deve estar no topo da sua lista esse ano é: eu preciso me tornar um discípulo melhor de Jesus do que eu já fui até hoje. E ele começa por aqui, com o amor. O primeiro tópico aqui é o amor. É impossível você se dispor da energia e do comprometimento de pregar o evangelho, de fazer discípulos, se vocês de fato não amarem. E aqui tem algumas subdivisões nesse primeiro tópico. Amar o quê? Primeiramente, Deus acima de todas as coisas, irmãos. Deus acima de todas as coisas. E aí, eu vou usar uma frase que eu falei para um irmão. Estava cuidando dele ontem, um diálogo com ele, precisando de aconselhamento, eu enfatizando para ele, eu terminei mandando uma passagem bíblica para ele, dizendo: olha, essa passagem, ela é fácil de ler, doce de ouvir, bonita, mas difícil de seguir. Quando a gente fala sobre amor, todo mundo ama, todo mundo acha bonito, mas é muito mais difícil de executar. Se não fosse tão difícil, não seria mandamento, Senhor, para nós. Paulo não seria usado pelo Espírito Santo de Deus para colocar à prova qualquer outro ministério e dom da igreja debaixo do amor. E aí o Senhor está trazendo para nós um desafio muito grande, e aqui o tópico é amar os inimigos. Nós vamos pregar o evangelho e fazer discípulos quando nós passarmos a entender que precisamos amar os nossos inimigos. Nós estamos gastando muito tempo pregando para o nosso semelhante, aqueles que gostamos, aquele que nós temos empatia. Nós queremos trazer para sermos nossos discípulos aqueles, atenção igreja, nós queremos tornar nossos discípulos aquele que nós somos amigos próximos, que a ideia bate. Digo e repito muitas vezes, tem gente que está dentro da igreja e fala assim: olha, chegou uma pessoa nova na igreja, mas o meu santo não bateu com o dela. E eu sempre respondo: seu santo não é o Espírito Santo, então. Não é. Porque o desafio que nós temos aqui de amar, ele não é operado por esforço próprio apenas. É primeiro operado pela pessoa do Espírito Santo. O pecado nos manchou, irmãos, ele nos quebrou. É o sangue de Jesus que restaura a nossa imagem e semelhança novamente ao Senhor Jesus Cristo. Só que esse sangue precisa entrar também nas nossas feridas, nos nossos pecados capitais internos, para que possamos então cumprir aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Sem amor, vocês levantaram a mão. Não estou falando que vocês não amam, estou dando um exemplo, presta atenção. Mas sem amor, a gente pode levantar a mão aqui no culto e falar: olha, eu disse na minha lista que eu vou fazer mais discípulos, eu disse que esse ano eu vou chamar mais gente para a igreja. Mas isso só vira uma meta fria, um dado de empresa, porque não tem paixão naquilo. Você não vai lutar para isso acontecer, você só espera que aconteça. Jesus está trazendo para nós um desafio pessoal. Nós precisamos amar os nossos inimigos, amar os nossos adversários. É uma palavra boa para a gente começar um ano, logo no ano de eleição, né? A gente viu na última eleição assim, famílias sendo divididas, amizades acabando. Esse é um ano que você precisa exercer isso também, dentro da sua casa, da empresa, da família. Você vai ter que aprender a amar quem você chama de inimigo e adversário. Eu não sei quem você chama dessa maneira, pois todos nós temos. Você vai ter que levar o evangelho acima da sua razão pessoal, política e ideológica. Eu gosto muito do teólogo Timothy Keller, muito influente na cosmovisão cristã, mundialmente conhecido, porque ele fala muito sobre uma fé exercida fora do campo da igreja. E ele fala o seguinte: olha, o cristão, ele sempre vai ser encontrado como alguém que está em cima do muro, por qualquer partido político, porque ele não fecha pacote, porque se você fechar com um pacote inteiro, em algum momento aquele pacote vai contrário à sua fé, e aí você vai ser desafiado ao longo dos anos justamente a ser incompreendido, mal amado, não aceito nas bolhas sociais. Mas o que importa para você não é isso, porque você não vive mais para você. A razão da sua vida é o Senhor Jesus Cristo. A razão da sua vida é viver em prol do Evangelho de Jesus. Você está em missão, e a sua missão não é mostrar para os outros que você está certo, mas que você possui uma verdade, essa verdade é Jesus Cristo. A missão da igreja é olhar para essas pessoas com um olhar diferente,
não na insistência de bater de frente. Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai trazer para nós, Sermão do Monte, ele vai trazer para nós exatamente essa linguagem. Vocês ouviram o que foi dito. Antes era olho por olho, dente por dente. Agora vocês não vão mais bater de frente com os seus inimigos. Os nossos inimigos precisam olhar para nós e se sentirem constrangidos, porque a gente não reagiu como ele esperava, que era no soco, na força do braço. Um constrangimento que leva a pessoa a duvidar: será que ele é louco? Será que ela é louca? Por que ele não reage da mesma maneira? Por que ele não é olho por olho comigo? Porque o crente que vai entrar diferente em 2016, nesse ano, estabeleceu que não quer mais viver de acordo com a carne, mas viver mediante o Espírito Santo de Deus. Esse crente vai conseguir trazer mais gente para Jesus durante o ano. Esse crente vai discipular pessoas sadias, sendo formadas para resistir aos desafios da fé cristã e do mundo lá de fora. Esse crente vai ser paciente, não vai ter metas a curto prazo, porque a gente trabalha com um relógio diferente, é com a eternidade. A gente trabalha com um relógio que para a gente, ele não termina, a gente só passa de fase, a gente só vai para outro plano. Então o primeiro ponto dessa noite é olhar para o amor, mas aí vem um referencial para sermos. Aí é o segundo ponto da mensagem dessa noite, que é o versículo 48 que você anotou, porque aí vem a primeira desculpa que você provavelmente está olhando nessa noite dentro do seu coração, ou que você pode ser estimulado com setas ao longo do período do ano, onde você vai se esforçar para evangelizar, amém? Você vai se esforçar para poder fazer discípulos, amém? E aí ao longo do tempo você começa a olhar para o lado, aí você fala assim: mas parece que eu estou insistindo aqui com esse negócio, e o presbítero Vitor não está com discípulo, é presbítero da igreja. Eu estou começando a me esforçar para esse negócio de evangelizar e falar, mas o Bruno, eu fico vendo as redes sociais dele, eu nunca vi ele evangelizando como eu evangelizo. Você quer saber? Eu vou me basilar por baixo. Você quer saber? Eu vou me nivelar por baixo. Porque se ninguém está fazendo, por que eu vou fazer? Se ninguém está insistindo como eu insisto, por que fazer? E esse é o primeiro problema que a gente enfrenta, irmãos. A gente não está se nivelando, irmão Joaquim, dentro daquilo que Jesus colocou como parâmetro. O parâmetro não é quem faz menos, o parâmetro é o versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos como vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Seu parâmetro, irmão, não é quem faz menos, você não nivela por baixo. O seu parâmetro de santidade, dedicação, é o Pai de vocês. E é por isso que eu estou pregando primeiro para mim, depois para vocês, irmãos. Há desafio de olhar para o lado e falar assim: mas parece que sou eu que estou fazendo demais. E quando eu coloco isso aqui como parâmetro, eu estou fazendo de menos. Deixa eu te fazer uma pergunta: é possível, nesse plano, nós sermos perfeitos como o nosso Pai é? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Não, não é possível. Não é possível. Mas se a resposta é não é possível, o que o senhor está querendo dizer então? E eu gostei muito daquilo que o pastor Douglas falou, e por isso eu estou trazendo para os irmãos. O Senhor fala isso para nós, porque a gente precisa gastar a nossa vida, a gente precisa morrer tentando ser como o Senhor espera que sejamos. Tem irmãos que já desistiram de tentar ter um padrão de santidade na vida como o Senhor espera dele. Tem irmãos que já acham que são perfeitos demais e nivelam os outros de acordo com a regra pessoal. Deixa eu te lembrar uma coisa: 2026 o Senhor espera que você busque por santidade no padrão que o Senhor espera de você, não do que aqueles que estão fazendo de maneira medíocre, levando a vida mediocremente na fé cristã. O Senhor não espera que você ore e você leia a Bíblia se nivelando por quem faz pouco. Deus espera que você seja obediente como o filho dele foi, que preferiu beber do cálice da ira de Deus, ser mutilado, a lança transpassada em sua costela, do que não cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai para nós, do Filho do Senhor Jesus Cristo para nós, qual é, irmãos? Nós lemos no início: ide por todo mundo, pregai o Evangelho e fazer discípulos.
mesmo que isso traga marcas sobre as minhas costas, mesmo que para isso a minha cabeça seja cortada como foi a dos apóstolos, mesmo que para isso todo dia seja uma incógnita se eu vou viver, se eu vou conseguir suprir ou não, isso não interessa. O que importa para o crente verdadeiro em 2026 é cumprir a vontade do Pai que nos enviou, é cumprir a grande comissão que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu para nós, porque nos importa muito mais sermos perfeitos como o Senhor espera de nós, do que atendemos às expectativas dos outros. O nosso coração é preguiçoso, ele sempre nivela por baixo. Eu sempre olho para quem está fazendo menos, para poder falar assim, está vendo? Para que me esforçar tanto? Ele traz uma outra ilustração que nos faz pensar, talvez seja por isso que as séries agora, o ano inteiro, todas as séries que foram trending topics nos streams foram casos de assassinatos. Vocês repararam? Netflix, Prime Video, tudo que bombava era documentário sobre grandes assassinos em séries. E talvez a gente goste disso, o autor diz, porque provavelmente a gente olha e fala assim, tá vendo? Essa mulher picou o marido e colocou na mala. Talvez eu nem seja uma esposa tão ruim assim, nunca piquei meu marido. Tá vendo? Esse rapaz tão jovem matava homossexuais. Talvez eu nem seja tão preconceituoso assim, eu não mato homossexual. A gente sempre está olhando para poder se sentir melhor. E Jesus vem e fala assim, ó, o padrão é outro. Não é quem faz pior. Você não se nivela olhando para o mundo, você nivela a sua espiritualidade olhando para mim. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Quando a gente olha para Deus, irmãos, a gente aprende a amar o inimigo, porque éramos nós os inimigos de Deus quando Ele nos amou primeiro. Quando a gente olha para Deus, a gente aprende a amar quem a gente não quer amar, porque Ele nos amou quando a gente não queria amar Ele, e transformou o nosso coração. O Senhor tem uma palavra para nós muito poderosa, para poder mudar o nosso ano, porque talvez a gente está começando com tantas expectativas pessoais, mas poucas expectativas espirituais, porque a gente já começa se nivelando e olhando para o outro, enquanto o Senhor está chamando a nossa atenção e dizendo, olhem para mim, aprendam comigo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, olhem para mim, que quando estava sendo crucificado por aqueles que eu vim salvar, eu gritei ao Pai e disse, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Olhem para mim, o Senhor está dizendo para nós nessa noite. Quero que você abra comigo, indo para o segundo tópico dessa mensagem, que é o versículo de número 13 do capítulo de número 7 de Mateus. Se na introdução nós entendemos que o chamado universal para a igreja é ir por todo mundo pregar o evangelho e fazer discípulo, depois eu entendi que eu posso ser tentado nessa missão a não fazer bem feito, porque eu estou olhando para o outro que não está fazendo. Agora o aviso é outro para nós. Estou te avisando agora, dia 4 de janeiro, você vai sofrer, você vai doer, vai ser angustiante. Com que base? Vamos olhar para a palavra de Deus? Olha só. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Deixa só a Bíblia aberta comigo nesse texto. O que ele está dizendo para nós? Se está fácil demais, se está tranquilo demais, esse é o caminho da morte. O caminho o caminho da morte, o caminho que não nos leva à paz, é um caminho que agora parece de paz. Ele não exige de mim esforço, ele não exige de mim labuta, ele não exige de mim apreensão, porque a gente ouve o evangelho de Deus, vocês conhecem os textos que eu estou lendo, mas a gente acredita muito numa mensagem que o diabo colocou para o nosso tempo, que você tem que viver
nada na igreja pode te custar a viver o melhor nessa terra. Você foi feito para viver a vida bela. E crente, na verdade, foi feito para poder viver para a glória de Deus. Isso não quer dizer, irmão, que você não tem que viajar. Não entenda equivocadamente essa mensagem, preste atenção. Isso não quer dizer que você tem que trabalhar, viver, curtir sua família. O problema é quando, se a missão de Deus, a grande comissão, exigir que algum desses momentos sejam sacrificados, opa, não é para mim. Na verdade, a minha igreja é muito abusiva comigo. Na verdade, a minha igreja é muito opressora comigo. E é nesse discurso que entra ano e sai ano, cada vez, em nenhum momento, a gente pode ter um momento de reunião que alguém seja chamado a atenção. Nós experimentamos no ano de 2025, pessoas tendo orientações ministeriais diferentes da comunidade, e ao ser corrigido, falou assim, eu não ando mais com vocês, porque as pessoas não podem ser mais corrigidas, a gente não pode mais chamar a atenção, porque isso para elas não é amor mais. E aí eu vou mostrar no ponto 3, terminando, que não é isso que a Bíblia fala sobre amor. Quem ama a comunidade, quem ama a obra de Deus, quem ama a comissão, quem ama o Senhor, entende que o Senhor nos ama nos corrigindo, e nos usa de maneira muito específica. Perdão, eu disse equivocadamente, é a exaustão mental. Ele usa outras pessoas para justamente nos ajudar. A gente tem que sair de um sincretismo religioso que, se Deus está usando todo mundo para poder falar comigo, mas se Ele não falou comigo dentro do meu coração, não é de Deus o que vem de fora. Quê? Então imagina, Pedro, o apóstolo do Senhor, que foi sobre ele que foi o primeiro pastor da humanidade, primeiro pastor do modelo de igreja que nós conhecemos, onde tira o templo antigo, os sacerdotes, e agora tem comunidades, que alguém vai ficar lá falando a escritura para ele, sem sacrifício sendo queimados. É sobre esse cara que eu vou inaugurar a igreja. Chega um cara depois, que nem assistiu o que Pedro assistiu, que nem caminhou com Jesus como ele caminhou, chamado apóstolo Paulo, e em uma das suas cartas ele fala assim, o que Pedro está achando, debochando, usando o evangelho para subjugar o judeu lá? Quando eu me encontrar com ele, ele vai ver, porque o evangelho não é para ser pregado com soberba, brincando com a fé dos outros. Antes, eu preciso usar o evangelho para alcançar o coração dos outros. Ou seja, um cara vem depois, não viveu o que o cara viveu, mas está dizendo, o Espírito Santo está me usando para poder corrigi-lo. Não é porque você foi chamado primeiro, que você não pode ser corrigido. Não é porque você chegou primeiro, que você não pode ser corrigido. Porque todos nós necessitamos de correção durante o caminho, irmãos. Quer uma vida diferente no ano 2016? Aprenda a não ser um homem, uma mulher de dura cerviz, da crina dura. Aprenda a ouvir os seus irmãos, aprenda a ser direcionado, a recalcular a rota se for necessário, fazendo isso com obediência, com diligência, com a vida espiritual ativa, orando ao Senhor, pedindo discernimento, mas aprenda a ouvir. Senão, irmãos, entra ano e sai ano, você acha que está entrando pela porta estreita, porque está sofrendo, mas você não está sofrendo por causa do evangelho, você está sofrendo por causa de más decisões. E aí você fica usando o versículo para poder respaldar. Não, deixa eu te contar uma coisa, um segredo que talvez você não saiba. Caminhar com Jesus já é difícil o suficiente para você deixar mais pesado. Seguir a Cristo já é difícil o suficiente para você, com as suas suposições, deixar o fardo mais pesado. E eu sei que talvez você lembrou das passagens onde o Senhor dizia sobre aliviar o nosso fardo. O que eu estou dizendo é que custa também, irmãos. O que não está sobre nós mais é o fardo do pecado, a condenação. Sobre as pisaduras deles, nós somos sarados. Nós não temos que viver com apreensão se nós vamos perder ou não a salvação. Essa angústia de saber para onde nós iríamos já está resolvida. Mas custa a sua vida. Você precisa se entregar totalmente, não viver mais para você, para participar dessa paz, daquilo que nos espera do outro lado. Exige diligência, responsabilidade. E aí o Senhor está nos informando, a porta é estreita. Tem gente que ainda insiste em viver deliberadamente, está sendo aconselhado, olha, não vai por esse caminho, não ouve o diabo, e aí a pessoa continua vivendo da mesma maneira, e sofrendo da mesma maneira, e acha que está sofrendo pelo evangelho, e na verdade está sofrendo mais um ano, por suas escolhas. Seja inteligente, irmãos, aprenda a escolher melhor o seu sofrimento.
eu escolhi sofrer com Cristo, porque é o único sofrimento que eu nunca passo sozinho. Ele fala assim: eu vou estar com vocês, ide por todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos, mas lembrem-se, eu estarei com vocês, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, e aí eu vou receber vocês, aí eu vou abraçar vocês, e no dia que eu abraçar vocês, eu vou dizer assim: ó, acabou, acabou, acabou. Por último, não menos importante, eu quero levar você ao terceiro e último ponto dessa noite, que está lá em Gênesis, capítulo de número 4, que eu quero muito que você preste atenção, porque eu acredito que dessa palavra, o Senhor vai ministrar no coração de muitas pessoas, que vão erguer as mangas, e vão se dedicar a viver o evangelho genuíno, pregando o evangelho e fazendo discípulos. Eu acredito muito nisso. E aí nessa jornada, se no primeiro ponto você entendeu que você tem uma responsabilidade, pregar o evangelho e fazer discípulo, você entendeu que sem amor você não vai conseguir fazer isso. Você entendeu no segundo ponto também que durante esse processo vai doer, vai ser exaustivo, porque quem escolhe o caminho da verdade descobre que o caminho é estreito, ele é dificultoso, ele não é largo, ele não é fácil, ele não aceita comodismo, ele não aceita preguiça. Mas você vai perceber que ao longo do ano, quando você começar a despontar, você pode lidar com algo, com a mediocridade dos outros. E quando você lida com a mediocridade dos outros, você pode achar que você está errado. E aí eu quero livrar seu coração disso para esse ano. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrado da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto, presta atenção nessa palavra aqui, trouxe do fruto da terra, diga comigo, uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que você está irado? E por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Volta por gentileza, lá no versículo de número 3, e troca para NVT para nós, por favor. Atenção aqui. Olha o que acontece, quando você começar a se dedicar, e talvez seja uma passagem emblemática para muitos irmãos, e fazer o seu melhor para Deus, aquilo que Deus espera de você, lembra do padrão que a gente tem? Padrão de santidade, de moralidade, não é Deus? Você se sacrificar, se entregar diante de Deus para isso, vai cutucar alguém que não está fazendo. E aí quando ele não está fazendo bem para Deus, o Senhor não recebe. E ao invés de se atentar ao que Deus está direcionando ele prefere olhar para o que Deus está fazendo na vida do outro. Olha o que acontece aqui. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros. Lembra que a gente leu na tradução anterior, que originariamente tem uma palavra que faz muita diferença, na falta aqui da nova tradução, ele trouxe uma oferta. Uma oferta. Ele não preparou o melhor para Deus. Tem muitos teólogos que dizem, não, porque um trouxe cereais, o outro trouxe gordura. Não é isso, porque depois a gente vai ver que Deus vai recolher cereais também como sacrifício. É porque um fez o que dava. Um falou assim, eu vou pegar uma oferta aqui e vou levar, nossa, tem um culto, né? Deixa eu preparar. Esse texto não é sobre a oferta de dinheiro, gente. Não é sobre a oferta de dinheiro.
é sobre ofertar o seu culto a Deus, esse texto. É ofertar a sua vida a Deus, presta atenção. Um falou assim: eu vou fazer o que dá. O que me sobra é isso aqui. Se tiver bom para Deus, é isso aqui, porque eu sei que eu tenho que ofertar, eu faço por pura obrigação. O outro não. O outro falou assim: deixa eu preparar aqui para o Deus que eu amo, o melhor. Deixa eu preparar aqui, ó, a primícia. A gente não gosta de leitoa? Novinho, pequenininho, o sabor da carne é diferente do que um porcão gordo. Ele pensou a mesma coisa: eu vou preparar o melhor. Porções dos cordeiros, dentre as primeiras crias de seu rebanho. Ou seja, eu não vou pegar a melhor carne para mim, e aí o que sobra eu levo para Deus. Não, o melhor eu separei para Deus, no culto que eu vou poder prestar para Ele. E é nisso que o Senhor se atentou. Naquilo que é oferecido para Deus, irmãos, no seu ano 2026, eu não sei como é que você está se organizando para poder oferecer o melhor da sua vida para Deus, do seu culto para Deus. E quando eu estou falando de culto, eu não estou falando da vivência aqui na igreja, porque eu não sei em que momento da vida a gente achou normal trocar, conversar, brincar dentro da igreja, no momento dos louvores a Deus, no momento da exposição da palavra, mas em algum momento isso aconteceu. Mas eu estou falando sobre a sua vida também. Eu estou falando sobre a sua dedicação ao labor da vida cristã também, de conhecer a Deus verdadeiramente através do local onde Ele escolheu se revelar, que foi pela palavra. Deus escolheu se revelar pela palavra. E tem gente que não vai ler a Bíblia esse ano. Tem gente que vai ler o devocional, do livro devocional que comprou, mas não vai ler o texto bíblico. Tem gente que tem a minha idade de fé e nunca leu a Bíblia toda. E aí, olha o que ele está dizendo também para nós. O Senhor aceitou Abel e sua oferta. Versículo de número 5. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Olha só, está fazendo o mínimo, está fazendo de qualquer jeito e ainda fica indignado porque Deus não aceitou. Fica transtornado porque que Deus não responde a minha oração, não recebe o meu culto. Parece que Deus só fala com o outro. Vamos começar o ano, não é sobre o pé direito ou o pé esquerdo, mas para um pouco. Não começa andando descarrilhado. Pensa um pouco no que você está fazendo até aqui para Deus. Para e pensa um pouco do que você está oferecendo para Deus até aqui, irmãos. E por que as coisas continuam as mesmas? Porque senão vai entrar em você, você vai ser contaminado pelo pecado de Caim. E olha só, Deus fala para ele: por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim: por que você está tão transtornado assim? Se você fizer o que é certo, será o quê? Mas se não fizer, tome o quê? Deus está dando uma advertência para ele. Cuidado. Ele não está falando assim, ó, um vai ser aceito, o outro não vai ser aceito. Deus está falando, para um vai ser aceito, o outro toma cuidado. Você não está oferecendo para qualquer pessoa. Você não lida comigo como você lida como você quiser. Deus é que estabelece os parâmetros de como nós vamos se relacionar com Ele, irmãos. Amém? O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Ele está falando sobre o homicídio que ele cometeria mais tarde. Mas é você quem deve dominá-lo. É você que deve ter postura e entender aquilo que eu estou dizendo. Próximo versículo. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo? E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Qual que é a advertência para nós aqui para o início desse ano? 2 elementos. O primeiro, faça como Abel. Não seja medíocre com o seu trabalho para Deus. Se comprometa a fazer o melhor esse ano para Deus, por quem Ele é. Ele é Deus, Ele criou todas as coisas, Ele enviou o seu Filho para poder morrer por você e salvou sua vida. Faça o melhor para Ele. Mas por outro lado, cuidado. Quando você está rodeado por boas pessoas que se comprometem em fazer o melhor para Deus, a sua mediocridade é revelada. Quando Deus aceita a oferta de Abel, era amor. Quando Deus não aceita a oferta de Caim, era amor também, irmãos. Porque Deus corrige a quem ama. Deus estava corrigindo ele. Deus estava advertindo ele. Não vai por esse caminho.
E ao invés de Caim olhar e falar assim, cara, na verdade eu estou incomodado, que ele está sendo atendido por Deus, porque eu não me esforço da mesma maneira. Não é ser igual ao seu irmão, é fazer melhor naquilo que você tem para oferecer. O Senhor não olha para Caim e fala assim, ó, você não me ofereceu as primícias do seu rebanho, porque plantava, não tinha como escolher a mesma coisa. O que ele está falando é sobre cuidado, irmãos. E aí é que entra o pecado da inveja. Ao invés de você olhar e falar assim, eu que preciso me dedicar mais na minha vida com Deus nesse ano 2026, eu começo a criticar o outro. Não é verdade? Fala assim, ó, esse menino aí fica falando de livro o tempo todo, autor, mas não tem nada de Espírito Santo. O outro fala assim, o outro só ora, não lê nada. Porque toda vez que alguém aparece com testemunho daquilo que ele faz bem para Deus, você vai lá e ao invés de assumir que a sua postura está equivocada diante de Deus, você prefere debochar, invejar e desejar o mal, armar armadilha. E aí para você que vai se comprometer a fazer o melhor para Deus, zele do seu coração. No meio do rebanho do Senhor, até que Ele nos busque, há ovelhas, mas há bodes também. Zele para que você não seja um. Zele para que você não deixe seu coração ser tomado no ano 2026 pela inveja, mas que seu coração seja tomado pelo espírito de Abel, de oferecer o melhor para Deus, conhecer melhor a Deus. Talvez, irmão, seja você que precise hoje se arrepender desse pecado e falar assim, ó, eu preciso me comprometer a ler a Bíblia. Como que você diz que você conhece a Deus até hoje? Você quer saber? Eu preciso ter uma vida de oração mais séria. Você quer saber? Eu preciso começar a jejuar para mortificar minha carne e ouvir mais o Espírito. Você quer saber? Eu preciso me organizar, entrar na academia e cuidar mais do meu corpo, do templo, que me dá força e segurança para continuar levando a mensagem, para não morrer cedo. Se eu morrer cedo por descuido meu, eu deixo de levar a mensagem do Evangelho. Todos nós temos um comprometimento diferente a fazer, irmão, mas que o seu comprometimento com o Senhor traga alegria ao coração dele, mas quando o Senhor te orientar, você ouça também. Não seja como Caim, que ao invés de entender que Deus estava divertindo você por amor, para te salvar, para te corrigir, você fecha o coração e fala assim, isso não é para mim não, essa palavra não é para mim não. Você quer saber? Eu não preciso me comprometer tanto assim não, eu não tenho carga, eu não faço esses negócios na igreja, ser salvo tá bom para mim. E aí eu queria que você fechasse seus olhos e imaginasse algo comigo, antes de orar. Você que recebeu essa mensagem nessa noite, você vai imaginar o seguinte, você acabou de ouvir essa mensagem, que Deus te deu uma missão, você ir ao mundo, pregar o Evangelho, mesmo que isso te custe tudo, como custou os apóstolos. E aí nesse momento agora, o Senhor arrebata a sua igreja. Imagina você diante dos portões celestiais agora. Imagina você diante de Jesus agora. Jesus vem ao seu encontro, abraça você. E como diz a palavra de Deus, o seu corpo que foi ressuscitado e glorificado, mantém as marcas que nos trouxe paz. E aí você abraça Jesus, e ao passar as mãos pelas costas para poder abraçar Jesus, você sente as feridas pelas roupas de Jesus. Ao desfazer o abraço, você passa a mão pela costela e sente o furo que foi transpassado. E ao pegar as mãos de Jesus, você vê os furos. E aí Jesus olha para você, diz bem-vindo. E diante de você tem um espelho. E você vê seu corpo intacto. Porque você decidiu se preservar. E dizer, só ser salvo basta. E Jesus olhando para você e perguntando, onde estão suas marcas? Onde estão suas marcas? Eu quero fazer uma oração com você. Porque as marcas que nós devemos carregar não é para a nossa salvação. É pelas marcas de Jesus que nós somos salvos. Porém, irmãos, Jesus espera que nós doemos tudo que nós temos. Mesmo que isso custe tudo que nós temos. Jesus vai olhar para as minhas mãos que só mexem no computador e falar assim, cadê seus calos? Aonde você empregou o seu esforço, o seu trabalho? E aí, diante do Senhor, nós vamos entender que foi só pela graça mesmo. Porque a gente vai entender ali, quando ver o Senhor com seu corpo rasgado, que a gente poderia ter feito muito mais e muito melhor para Jesus. Senhor Jesus, eu apresento as nossas vidas diante do Senhor em 2026.
Eu te peço perdão, Jesus, pelo nosso cansaço seletivo, porque depende da demanda que chega para nós estamos muito cansados, quando na verdade a gente só não quer cumprir aquilo que chegou para nós. Nós não queremos, Jesus, mais problemas para resolver. Nós não queremos, Senhor Jesus, mais dilemas para enfrentar. O que nós queremos é só paz, sossego. Ó Pai, água, sombra e água fresca. Mas Jesus, eu oro para que os meus irmãos lembrem-se de que no dia que o Senhor estava na cruz, eles olharam para o Senhor e falaram: se você de fato é filho de Deus, desça daí. E lá o Senhor ficou para mostrar que filho de Deus também sofre. Lá o Senhor ficou para mostrar para nós que filho de Deus também sofre. Porque valor para nós é seguir a vontade do Pai, e não o comodismo de nossos corações, Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, Jesus, e que possamos acordar, olhar para o Senhor como parâmetro de santidade, e sair dessa preguiça de não enfrentar os nossos traumas, os nossos pecados, os nossos dilemas, que nos fazem cada dia mais, Pai, mais acomodados, se esquivando das marcas que o Evangelho exige de nós. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade.